Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a uma introdução de matemática financeira. A gente vai se basear no material de matemática discreta do curso Profmat, desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Matemática. Matemática financeira, de forma bem resumida, é um conjunto de conceitos relacionado ao consumo, que é uma parte muito importante da nossa sociedade. Essas noções sobre juros, parcelamentos, empréstimos, amortização e outros conceitos são fundamentais para o indivíduo poder tomar decisões racionais de como usar e aplicar o seu dinheiro. E um conceito básico que você vai acompanhar na aula de hoje sobre matemática financeira é a progressão geométrica, que a gente vai explicar agora nos juros compostos. Dado o capital inicial C, a gente vai remunerá-lo, vai atualizá-lo no regime de juros compostos a uma taxa I por unidade de tempo da seguinte forma: a gente começa com o capital inicial, que é o nosso montante inicial, e a cada mês o novo montante, mês ou período, né? Geralmente os nossos exemplos serão meses. Então, a cada período de tempo, o novo montante é o anterior e aí incide a taxa de juros I sobre esse montante anterior. Novamente, o próximo montante vai ser o anterior mais a taxa de juros incidindo sobre esse montante anterior. Você colocando os montantes em evidência, você chega a essa expressão que o próximo montante é o anterior que multiplica 1 mais I. E você substituindo recursivamente, você encontra que o montante 3 é C vezes 1 mais I ao cubo, montante 2, C vezes 1 mais I ao quadrado e assim por diante. Então, em juros compostos, o montante no momento N vai ser o capital inicial que multiplica 1 mais I elevado a N. A gente também pode usar os juros simples na nossa vida financeira, no nosso dia a dia. São situações específicas, quando há contratos com prazos pequenos ou quando são juros de mora, que você, na verdade, está atrasando um pagamento. Por lei, são juros de mora que incidem no regime simples, né? Então, nessas situações, tem juros simples, está aqui. Juros simples, você está sempre remunerando, adicionando ao seu montante anterior uma parcela fixa, que no caso é a taxa sobre o capital inicial. Então, se eu começo aqui com o capital inicial C, em juros simples, no próximo momento é C mais IC. No próximo momento, esse montante aqui anterior, novamente vai ser adicionado IC. E aqui está a relação matemática. O montante em juros simples é C que multiplica 1 mais IN. Aqui a gente vê a característica de uma progressão aritmética. E aqui é a característica de uma progressão geométrica. E é interessante a gente perceber que os juros simples vão seguir uma PA, juros compostos vão seguir uma PG, ok? Mas essa evolução dos montantes, ela é interessante, porque o montante do juros simples tem uma evolução linear. E o montante de juros compostos tem uma evolução exponencial. Só que para períodos pequenos de tempo, os juros simples, o montante que tem esse regime, ele é maior. Por algum tempo, do instante inicial por um período de tempo aí, que tem que ser calculado dependendo da situação, do que você considera o período de tempo envolvido no teu cenário, por esse período de tempo, aqui, essa unidade, o montante de juros simples ganha juros compostos e depois a relação se inverte. Então, falar que o montante de juros simples
não é nada complicado, que é um valor que vai crescendo como PA, isso é relativo, pode ser superior ao montante sob regime de juros compostos por um certo período de tempo. O exemplo 1, Pedro investe R$150 a juros de 12% ao mês. Em 3 meses, quanto Pedro vai ter? Qual o montante no terceiro mês? Então, a gente começa com o capital inicial de 150, aplica a fórmula de juros compostos e a gente tem R$210,74. Então, assim como o capital inicial de Pedro, 150, se transformou em 210,74, a gente pode fazer o raciocínio inverso. A gente pode começar com um montante num tempo específico, no caso, o montante no mês 3, e a gente pode retomar o capital inicial, dividindo por 1 mais i elevado ao cubo. Então, de uma maneira genérica, a gente avança remunerando os capitais, multiplicando por 1 mais i elevado a n, e a gente volta no tempo, fazendo a operação inversa do montante para o capital inicial, a gente divide por 1 mais i elevado a n. Então, aqui está um esquema de pagamentos ou de evolução temporal. A gente vai usar bastante esse esquema nos próximos exemplos. Que você evoluir um capital, você multiplica por 1 mais i elevado a n. Se você tem um montante no período n, para retornar ao período inicial, você divide por 1 mais i elevado a n. Se você igualar esse c aqui com essa expressão aqui, e você isolar o m, você acha de novo aí a fórmula de juros compostos. Então, a gente pode pensar que problemas de matemática financeira no regime de juros compostos, eles têm como base esse deslocamento das quantidades no tempo. Então, um exemplo novamente com Pedro. Ele pega R$300 a juros de 15% ao mês. 2 meses depois, ele pagou R$150. E 1 mês depois, Pedro terminou o seu débito. Então, ele pega R$300, 2 meses depois ele paga 150, 1 mês depois ele quitou o pagamento. Qual o valor desse último pagamento? Então, a gente monta um esquema de pagamentos. Aqui você vê 2 linhas paralelas e aqui a marcação temporal. Há pessoas que colocam uma única linha, e colocam sinais diferentes para débito e crédito. Você tem que escolher o diagrama que mais é interessante para você. Então, Pedro tomou um empréstimo, pegou R$300 no instante inicial. 2 meses depois, ele paga 150 e 1 mês depois ele paga P, uma parcela. Quanto foi o valor que Pedro pagou no terceiro mês para liquidar o seu empréstimo? A gente não pode comparar essas quantias em tempos diferentes. A gente tem que levar para o mesmo período, a mesma época, para poder fazer comparações. Então, você poderia levar esses 3 valores para o mesmo momento e tem escolhas variadas. Você pode trazer todo mundo para o mês 3, tanto essa quantia, 300, para o mês 3, como essa aqui também. Mas, nesse caso, eu vou levar para o mês 0. Aqui tem 300, eu vou levar essa quantia para o mês 0 e vou levar essa outra quantia para o mês 0. Como eu estou indo para trás no tempo, eu divido por 1 mais i elevado ao período respectivo, 2. Então, 150 vai ser dividido por 1 mais i ao quadrado, para voltar aqui ao instante 0. E a quantia P vai ser dividido por 1 mais i elevado ao cubo, também para retornar ao instante 0. E aí, nesse momento 0, eu posso comparar as quantias. E que comparação é essa? Ora, o 150, quando estiver aqui no momento 0, e o P no momento 0, essas 2 quantias somadas têm que ser equivalente ao empréstimo de R$300. Então, você iguala esses valores
que foram deslocados no tempo. O 300 já está na época 0, o 150 se dividiu por 1 mais i elevado a 2, e o P você dividiu por 1 mais i elevado a 3. E aí você resolve o exercício, você encontra P, que é o valor R$ 283,76. Nesse novo exemplo, Pedro tem duas opções de pagamento. Opção 1, 3 prestações de R$ 160. Opção 2, 7 prestações de R$ 70. Em ambos os casos, ele começa a pagar no ato da compra. Se os juros são 2% ao mês, qual a melhor opção que Pedro possui? Então, sempre fazer o esquema de pagamento. Então, ele comprou aqui no mês 0, já começa a pagar no ato da compra. Cenário 1, 3 de 160. Cenário 2, 7 de R$ 70. Dá vontade de você multiplicar, né? 3 vezes 160, 7 vezes 70, mas a gente não pode fazer isso. Não pode comparar quantidades em momentos diferentes. Então, a gente escolhe um momento, uma época, para poder concentrar essas quantias e fazer uma comparação. Por exemplo, na época 2. Na época 2, essa parcela ela vai ser deslocada 2 épocas para frente, então eu multiplico por 1 mais i ao quadrado. Essa parcela vai se deslocar uma época para frente, eu multiplico por 1 mais i. Já essa parcela se desloca 2 vezes, essa se desloca 1. Ainda em relação ao tempo 2, essa parcela volta no tempo, uma época, então divide por 1 mais i. Essa parcela de 70 volta 2 tempos, então eu divido por 1 mais i ao quadrado, divido por 1 mais i ao cubo, divido por 1 mais i à quarta. E você tem, então, que no cenário 1, na época 2, eu tenho esse valor aqui, 489,66. Já no cenário 2, esses são os valores colocados na época 2. E aí eu tenho o valor 480,77. Como eu estou na mesma época, época 2, no mês 2, eu posso comparar os valores e dizer com tranquilidade que, voltando o slide, dizer com tranquilidade que a situação 2 ela é melhor para Pedro. Na situação 2, ele paga menos. E é interessante, voltando àquele raciocínio, a pessoa que não tem noção de matemática financeira, ela vai tentar multiplicar, né? Ela vai tentar multiplicar 3 vezes 160, que é o cenário 1, e 7 vezes 70, que é o cenário 2. E ela diria, né, que a opção, pela primeira opção seria melhor, mas está enganado. A gente viu que, na verdade, a melhor opção é a opção 2. E se você tentar fazer algum tipo de raciocínio proporcional, você pode ser levado ao erro. Novamente, Pedro está presente em vários exemplos, 3 opções de pagamento. Ele te pergunta qual é a pior. Então, ele compra um item de R$ 30, cenário 1 à vista com 30% de desconto, cenário 2, 2 prestações iguais, em relação a esses R$ 30, né, que é o valor à vista. Na verdade, o valor à vista no mercado já tem juros embutido. Então, quando você vai realmente pagar no ato, de uma vez só, você pede desconto. E aqui ele conseguiu, né? À vista tem 30% de desconto. Quer dizer, esse valor que você encontra anunciado já tem um cálculo de juros aí embutido. Não é o preço real do produto, tem juros adicionados. Então, nessas 2 prestações iguais, você vai pegar um valor com juros e vai dividir. Em 3 prestações mensais iguais, você vai pegar esse valor de R$ 30 e também vai dividir. Então, qual é a pior situação para Pedro? Taxa de juros de 8%. Olha,
Esses são os esquemas de pagamento dos 3 cenários. Cenário 1, ele teve desconto, então de R$30 vai pagar 21. Cenário 2, 2 prestações de 15, né, que foi aquele R$30, divide por 2. E cenário 3, também de R$30, colocou em 3 parcelas. Pergunta, qual a pior situação? A gente vai escolher um mês de referência para poder movimentar essas quantias. E a gente tem que na época 0, a gente escolheu como referência, né, o cenário 1 já está determinado, é R$21. Cenário 2, a gente traz o 15, né, um tempo para trás, quer dizer, divide por 1,08 e traz essa outra parcela 2 tempos para trás, divide por 1,08 ao quadrado. A resposta é 26,75. E finalmente o terceiro cenário, que a gente já tem R$10 aqui, porque, voltando aqui o slide, a primeira no ato da compra, né? Então, é diferente do cenário 2. Então, começo pagando aqui já, né? E é nessa situação, tenho R$10 aqui, essa quantia um passo para trás, essa quantia 2 passos para trás, que está representado aqui. E o valor final é R$27,83. Então, o cenário 3 é a pior opção para Pedro. Deixo esse problema como desafio para vocês, né? Então, são 2 cenários, e aí você vai tentar buscar uma igualdade de quantias numa época específica, tem a ver com um item de R$100. Ele pede dessa vez para você achar os juros embutidos. Então, a fórmula, essa expressão matemática que você vai estabelecer, vai ter somente no final a variável i, né? E como é 1 mais i elevado ao expoente, você vai ter que fazer aí uma operação que é a raiz enésima, para cancelar aquela raiz e calcular o valor de i. Deixo aí como desafio para você fazer. Qualquer coisa me escreve no meu e-mail. Exemplo 4. Então, se eu estou investindo um capital com rendimento mensal de 8%, em quanto tempo a gente dobra o investimento? Interessante que ele não falou qual é o capital inicial. Não precisa, porque na hora que você monta a fórmula de juros compostos, capital inicial, evoluindo a essa taxa, num período N, e você iguala ao montante que você quer, que é 2 vezes o capital inicial, dobrou, você cancela, né? Então, é a mesma resposta, independente de quanto você começa. E você vai resolver uma equação em N. Como N é o expoente, você pode aplicar um logaritmo em qualquer base. Eu usei aqui a base natural, logaritmo natural, né? A base E. E a gente tem que o N vai ser 9,0064, aproximadamente 9 meses. O meu capital vai dobrar com rendimento mensal de 8%. Então, sobre juros compostos, a gente pode perguntar de montante, a gente pode perguntar da taxa, submetido aí no problema, e a gente pode perguntar do tempo que vai levar para se atingir algum objetivo, né? São as 3 variáveis e, dependendo do exercício, você vai ter que buscar a resposta para uma delas. Um outro conceito interessante em matemática financeira é a taxa equivalente. A taxa equivalente é a taxa de remuneração desse capital que é equivalente a N períodos de tempo. Então, se eu aplico um capital, se eu corrijo esse capital por um período N, com uma taxa I nesse período, né? A cada período é I, e foram N períodos, qual é a taxa equivalente a tudo isso? Um único I que seja equivalente a essa remuneração de vários períodos consecutivos. Então, nesse exemplo, eu pergunto a taxa anual de juros que equivale a 12% ao mês de correção. 12% ao mês, no ano vai dar quanto? Né? Não é 12 vezes 12, não é, porque isso é uma proporção, né? A taxa equivalente é essa relação aqui. Eu quero saber que taxa
eu estou usando para remunerar o meu capital, tomando 12 períodos mensais, em que cada período a taxa também é 12. E eu tenho que essa taxa I maiúscula equivalente, ela vai ser igual a 290% ao ano. Então, se você multiplicar 12 por 12, que dá 144, isso é uma taxa proporcional. A taxa que, de fato, ela está acontecendo é esse valor que você calculou agora, 290% ao ano. Então, a taxa proporcional, às vezes, é a taxa que aparece num contrato, num documento, é uma taxa nominal, mas não é a taxa de fato que ocorre na remuneração desse capital, que é essa taxa equivalente, também chamada no caso de efetiva, que vai acontecer de fato. Então, Verônica, nesse exemplo, investiu seu dinheiro 6% ao ano com capitalização mensal. Então, ela investe o dinheiro 6% ao ano, só que a capitalização é mensal. Qual é a taxa anual de juros que ela está investindo no capital? Parece que está repetindo a pergunta, né? Eu acabei de falar que é 6% ao ano e estou perguntando de novo a taxa anual. É que, na verdade, eu peço a taxa equivalente. Então, se é 6% ao ano e a capitalização é mensal, essa taxa aí é uma taxa proporcional, é nominal, que vai no documento. Na verdade, eu tenho que esse 6% ao ano é o valor nominal que eu posso obter o valor efetivo. Como eu faço isso? Se é 6% ao ano, a taxa nominal, eu divido por 12 e eu vou encontrar 0,5% ao mês. E aí eu uso aquela relação da taxa equivalente, 1 mais a taxa equivalente, vai ser 1 mais a taxa num período menor, né? Praticado aqui por 12 períodos. Então, a taxa mensal 0,5% se transforma nesse decimal e eu aplico 12 vezes para completar um ano. E qual vai ser aí o meu valor da taxa anual efetiva? Vai ser de 6,17%. Nós podemos perceber que nos exercícios anteriores a gente ficou deslocando quantias de acordo aí com um período de tempo específico. Então, a gente pode evoluir esse raciocínio para uma situação muito interessante, quando eu tenho um conjunto de valores no tempo, por exemplo, pagamentos. E se esse conjunto de valores for do mesmo valor, prestações iguais, a gente diz que é uma renda uniforme ou uma série uniforme. Então, a partir de agora, quando eu falar renda ou série, aqui em matemática financeira, a gente vai subentender que é uniforme. Então, esse é o esquema de pagamento da renda uniforme ou da renda. E a pergunta é quanto vale esses pagamentos com parcelas iguais? Se eu pago N parcelas de valor P, qual o total disso? Que é o valor da minha renda. Então, a gente vai chegar nesse teorema, é mais uma proposição, né, do resultado, que o valor da série, o valor da renda A, tem essa relação matemática aqui. Vamos desenvolver? Então, olha só, eu tomo como hipótese que eu quero o valor da renda aqui, no ponto de partida, tá? Sempre um instante de tempo anterior ao início dos pagamentos. Então, quanto vale esse conjunto de parcelas aqui no período 0? Então, no período 1 paguei P, 2 paguei P, 3 paguei P, fiz N vezes. Quanto vale isso no instante 0? Ora, essa parcela aqui vai andar uma época para trás. Está aqui a conta. Essa outra parcela aqui vai andar 2 épocas para trás. Está aqui a conta.
e assim por diante. A última parcela vai andar N épocas para trás. Está aqui a conta. E isso configura uma progressão geométrica com razão 1 sobre 1 mais i. Eu uso a soma de termos de uma PG, aqui está o termo inicial, que é esse P sobre 1 mais i, e aqui está 1 menos razão a n, 1 menos razão, onde a razão é 1 sobre 1 mais i. Eu faço a conta, aqui eu tiro o mínimo, depois eu cancelo com 1 mais i, fica só i. Aqui eu elevo a n, está aqui a expressão, e aqui está a nossa fórmula matemática para o valor de uma renda. Exemplo 7. Se eu tenho um bem de R$120 e quero pagar em 7 prestações mensais, onde a primeira prestação começa 1 mês após a compra, isso é importante, tá? Nesse conceito de renda, o valor dela tem que começar os pagamentos sempre um tempo depois do instante da compra. Com juros de 8% ao mês, qual vai ser o valor de P? A aplicação da fórmula. Então, aqui, R$120 é no instante 0. Eu vou ter 7 parcelas P, começando no instante 1. A gente aplica, e aqui o A, aqui é o P, a gente realiza a conta, a gente tem que P vai ser R$23,05. E é assim que se parcela um valor, né, com parcelas iguais, no regime de juros compostos. Exemplo 8, atenção agora, R$120, são 6 parcelas, mas elas são antecipadas. A primeira é paga no ato na compra. Se os juros é 10%, determine o valor das prestações. Atenção agora, no esquema de pagamento, você pode ver que no ato da compra ele começa a pagar. Só que não é a estrutura que a gente montou para aquela fórmula. Tá? Se a gente calcular o valor dessa soma de pagamentos dessa série, dessa renda, e o total vai ser no instante anterior, que seria o -1 aqui. Então, a gente tem que, de alguma forma, deslocar essas quantias para poder encaixar. Se eu quiser comparar, né, se eu quiser determinar a soma desses pagamentos, não posso igualar aqui o 120, a não ser que eu pegue essa quantia e desloque um passo para trás. Se eu colocar o 120 no -1, aí sim eu vou poder comparar com o A dessa fórmula de renda. Exatamente isso que foi feito. Ele pega o 120, divide por 1 mais i, então esse 120 foi deslocado para cá no -1, e aí a fórmula da renda passa a ser o meu A. Esse valor 120 deslocado um tempo para trás é exatamente o meu A, que é o valor dessa renda. Aí eu posso igualar, realizo a conta, P vai ser R$25,05. Existe ainda a condição da renda perpétua, quando eu tomo um número infinito de parcelas, por exemplo, para fazer uma estimativa de um cálculo de um aluguel. Então, eu vou pagar o mesmo valor indefinidamente, né? Não é uma situação realística, mas pode ser tomado como base, como um valor inicial para você calcular aí um aluguel, por exemplo, né? Então, se você vai na sua fórmula de renda e substitui, faz o NI para infinito, essa expressão aqui se anula. Porque a gente viu que, na verdade, é 1 sobre 1 mais i elevado a n. 1 mais i é maior que 1, n vai para infinito, essa expressão vai para zero, e aí o valor da renda é simplesmente a prestação pela taxa de juros. Exemplo, se eu tenho 1% ao mês e eu tenho um bem de R$40 mil, qual seria aí uma estimativa para um aluguel, tomando como base a perpetuidade ou renda perpétua? Ora, eu tenho que A é P sobre I. Então, P vai ser A vezes I, que dá R$400. Exercícios interessantes com cenários em que você tem que deslocar as quantias. Se essas quantias são iguais, você pode usar a fórmula de renda. Então, a gente está com uma série de conceitos aí para resolver e responder problemas de matemática financeira. Então, a Helena tem 2 alternativas
para obter uma copiadora, que dura 5 anos a copiadora. Ou ela aluga por R$35, não tem custo de manutenção, ou ela compra por R$150, sabendo que ela vai durar 5 anos, depois ela vende no final por R$20. E tem manutenção que ela paga, ela comprou, ela paga a manutenção. R$5 por ano nos 2 primeiros anos e R$8 por ano nos anos seguintes. Se os juros é de 7% ao ano, qual a melhor opção para a Helena? Então, no cenário A, você vai perceber que ela aluga por R$35. Esse é o esquema de pagamento. Então, como é aluguel, a prestação é fixa, é a fórmula de renda. E você encontra que A é R$ 143,51. Então, no esquema A, Helena paga esse valor, aqui referência no mês 0. Para comparar com o próximo cenário, vou ter que trazer também para o momento 0, ok? Esse é o esquema de pagamento do cenário B. Então, ela compra aqui por 150, vai pagando o custo de R$5, custo de R$5, depois o custo aumenta a R$8, 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 e aqui ela vende por 20. Como eu estou usando o valor positivo para pagamento da Helena, débito, eu uso o negativo para crédito. E aí eu pego esses capitais, esses pagamentos, e eu coloco no mês 0. Aqui já tem 150, esse vem um instante para trás, 2 instantes, 3 instantes, 4 instantes, e o menos 12 que está aqui, 5 instantes no tempo. Eu faço a conta, dá 157,41. Então, a opção A de alugar é mais vantajosa para Helena. Um outro conceito bastante interessante é quando você vai tomar dinheiro emprestado. Você faz um empréstimo e quando você paga esse empréstimo, a quantia que você deve, você está amortizando. Mas a cada mês, a cada período de tempo, tem incidência de juros. Então é legal você montar uma tabela, um sistema de amortização e você estudar as possibilidades de pagar esse empréstimo, quitar esse empréstimo com uma instituição financeira. Aqui só alguns conceitos, né? Então você vai no banco e você, por exemplo, vai pegar R$100 de empréstimo e vai pagar 200, né? Estou aqui colocando uma situação ruim. Você pega R$100, você vai pagar 200 para o banco. O banco vê ao contrário. O banco entende que você fez uma promissória para ele no valor de 200, que é o valor da face da promissória. E ele vai te dar 100, que é o valor da face descontado. Só uma terminologia, né? Então, quando você, na verdade, vai pedir um empréstimo para uma instituição financeira, você assume, né? Você está descontando uma promissória com um valor de face maior, que é aquilo que você vai ter que pagar, mas você recebe da instituição um valor A, uma quantidade menor, e tem uma taxa de desconto aplicada nisso. Então, vamos entender um pouco esse conceito. Se Pedro ele vai pagar o banco, né? O valor de face da promissória é R$100. Ele vai pagar o banco R$100 no final. Mas ele não pega R$100 de empréstimo, né? O banco vai dar um desconto para ele desse valor de face. Se ele vai pagar em 60 dias e 12% ao mês, então você aplica a fórmula do desconto, Pedro vai receber R$76. A gente vê ao contrário, né? A gente vai pegar 76 e paga 100. Tem uma taxa proporcional que é colocado aí, né? Que são 2 vezes o 12% ao mês, é uma taxa proporcional de 24%, mas na verdade a gente tem uma taxa que ocorre mensal de um valor diferente, né? Então a gente fala que esse capital 76 que o banco vai dar, ele vai virar 100 depois de 2 meses, né? Que taxa foi essa? Então a taxa é de 14,71, não é aquele 12 anunciado pelo banco. Então são só terminologias para você entender que muitas vezes o que a instituição financeira está divulgando não é o efetivo, é um valor nominal, um valor de face
que vai acontecer e que você pode calcular e obter o valor específico, né? E as instituições fazem isso, que elas querem, na verdade, fazer a propaganda daquele produto, daquele empréstimo para você e colocam a informação que é mais atrativa. Então, quando a gente pega um empréstimo e vai pagar em parcelas sucessivas, a gente vai estar sempre pagando nessa parcela uma parte que é do teu saldo devedor, do teu débito, é a amortização, mas tem a parte de juros também. Então, por exemplo, nessa situação em que Pedro pegou R$ 100 emprestado, ele vai pagar mais. Tem juros de 10%. Ele quitou em 3 meses, tá? Pedro foi rápido. 3 meses ele quitou. Como é que ele fez? Ele se comprometeu a amortizar, dizer, pagamento só dos R$ 100, só relativo à dívida. Ele vai amortizar 30% nos primeiros 2 meses e 40% no último mês. Então, em relação a R$ 100, ele vai pagar R$ 30, depois R$ 30, depois R$ 40, que é a amortização que ele decidiu fazer. Mas como a gente comentou antes, a amortização não é a única parcela envolvida. Tem juros, tem a mudança do saldo devedor. Então, essas quantias, né, o que ele paga da dívida, a amortização, os juros que estão incidindo, quando vai de um mês para outro, o valor da parcela e o saldo devedor. Então, colocar isso numa tabela, num sistema, numa planilha de amortização, é muito importante para a nossa organização. Então, essa situação que eu citei agora há pouco do Pedro, começa com R$ 100 de empréstimo, saldo devedor. E ele se comprometeu, eu vou pagar R$ 30, depois eu pago 30, depois eu pago 40. De R$ 100, ele pagou 30, aí sobrou 70. Dos R$ 70, ele pagou 30 depois, sobrou 40. E dos 40, ele quitou com 40. Mas isso é só amortização. E os juros? Dos R$ 100, teve juros no mês seguinte de R$ 10. Como ele amortizou 30, a prestação é a amortização mais juros. 30 mais 10, 40. Sobrou o devedor 70, ele paga 30 de novo no próximo mês. Mas teve juros de R$ 7. Então, a prestação é 37. Então, a prestação que você vê nessa coluna sempre é amortização mais juros. Os juros vêm da incidência no saldo devedor do mês anterior. E o saldo devedor vai sendo subtraído, descontado do valor que você amortiza, até completar o pagamento do seu empréstimo. 2 tipos de amortização mais comuns. Tem vários tipos aí no mercado, né? Tem amortizações combinadas, que você pode modificar ao longo do contrato, tem a amortização mista, tem a amortização saque e price, que são as mais conhecidas. E o banco pode fazer modificações também em cima desse sistema. Fique atento, leia o seu contrato. Então, de maneira aí, ilustrativa, de maneira didática, vamos nos reservar esses 2 exemplos. O saque, sistema de amortização constante. O próprio nome fala. Os AIs, que é a amortização, sempre constante. No price, chamado sistema francês, mas, na verdade, quem fez a tabela price foi o Richard Price, que é em inglês. Mas, enfim, ficou como um sistema francês de amortização. Na tabela price, são as prestações que são iguais, constantes. Então, grava aí. No saque, saque A, é a amortização constante. E no price, P, são as parcelas constantes. Então, sistemas diferentes. Vamos ver como eles funcionam. Aqui está a expressão das parcelas, dos juros, né? Mas não precisa, só aqui um resumo. Basicamente, no saque, você começa calculando as amortizações que são constantes, que é o quanto você deve dividido pelas parcelas, pela quantidade de tempo, perdão. Você divide aí o teu empréstimo pelo tempo que você vai tomar, e isso vai ser amortização. Você começa daí, essas expressões você vai entender na tabela, elas são muito intuitivas. Se eu começo com R$ 100, 15% ao mês em 5 meses, vamos montar a tabela saque. Primeira coisa, saque, amortização constante. Então, quem é a amortização? Eu pego R$ 100,
divido por 5, que é o período. E eu vou ter, então, 100 por 5, eu vou ter 5 amortizações de R$20. Então, todas as amortizações vão ser R$20, inclusive a primeira. Então, a primeira amortização é 20. O primeiro juros que eu vou ter que pagar é a incidência da taxa em relação ao meu empréstimo, que é de 100. Os juros é de 15%, então no primeiro mês eu tenho 15% sobre 100, que dá R$15. Se eu tenho amortização de 20 e juros de 15, então a prestação é 20 mais 15, 35. E o saldo devedor é o que eu tinha antes, R$100, e desconto a amortização 20, que é R$80. E eu repito o processo. Essa aqui é a tabela saque. Você pode ver claramente que as amortizações são iguais. E aí eu começo, calculo os juros de 15%, somo a amortização em juros, tenho aqui a prestação, e subtrai do devedor do mês passado o que você amortizou, tem um novo saldo devedor. E você repete o procedimento, aí você vê que as amortizações são sempre iguais, mas as prestações vão caindo, porque os juros aqui vão caindo. Ok? Na tabela Price, lembra? Price, P, as prestações são iguais. Você começa calculando a prestação. A prestação, no sistema de juros compostos, ela vai ser aquela fórmula de renda, mas eu vou isolar a variável P nela. Lembra que tinha A e P? Esse aqui é o meu A, é o valor da renda, que é o empréstimo. Né? E naquela fórmula, se você voltar ao slide, naquela fórmula eu isolei o P. E essa aqui é a fórmula com P isolado. Então, o P da fórmula de renda. Então, voltando aqui à situação de R$50, 4 meses e agora price, com 8% ao mês. Eu começo calculando a prestação, que vai ser constante. Então, começando com R$150, que seria o valor da minha renda, né? Ou o meu saldo devedor, eu aplico a fórmula, R$150, aqui é 8%, aqui é 1 mais 8% elevado a menos 4, eu calculo a parcela, todas serão iguais a R$45,29. A dinâmica é um pouquinho diferente. Agora as parcelas são iguais. Então, se eu tenho a primeira parcela, e também posso calcular os juros, que é 8% em cima de R$150, eu tenho os juros no primeiro mês de R$12. Você sabe que a prestação é amortização mais juros. Então, a amortização é prestação menos juros. Eu tenho a prestação, 45,29, eu tenho os juros, 12, e eu calculo a amortização, 33,29. Com a amortização, eu consigo calcular o novo saldo devedor, 116,71. E eu repito o processo. Então, na tabela, você vê que no caso do price, P, prestação, prestações iguais. E qual é a dinâmica mesmo? Calcula os juros, pega a prestação menos juros, calcula a amortização, pega saldo devedor menos amortização, calcula novo saldo devedor. E você repete o procedimento. O mais interessante é quando você vê o mesmo exercício sendo feito pelos dois sistemas de amortização. Então, vamos fazer. Vamos construir as planilhas. Começamos com R$3.000 de empréstimo em 8 pagamentos, 10% ao mês. Vou fazer aqui o saque à esquerda e o price à direita. Então, saque calcula a amortização, 375, e price calcula a prestação, 562,33. Com essas informações, eu já posso preencher a tabela toda. Saque, 8 amortizações iguais a 375. Price, 8 prestações igual a 562. E eu vou evoluir a tabela. Calculo os juros, porque o empréstimo de 3.000, quando passou o mês, incidiu os juros aqui e aqui. E aqui eu tenho 10%, né? Então, R$300 de juros aqui e aqui. Esse valor mais esse dá a prestação. Esse valor menos esse dá a amortização.
Então, eu calculei a prestação, que é esse mais esse, e calculei a amortização, que é esse menos esse. Saldo devedor é o anterior menos amortização. Saldo devedor é o anterior menos amortização. E aí eu repito o processo. Aqui está a tabela dos dois sistemas de amortização. Você repara que aqui é amortização constante, aqui a amortização ela vai crescendo. Aqui a prestação, aqui a prestação que é constante no price. E aqui a prestação vai caindo. Então a gente pode fazer esse tipo de análise. No saque, a prestação vai caindo, ok? A prestação vai caindo. E no price, a prestação é constante. Em relação à amortização agora. No saque, a amortização é constante. Tá? Mas a amortização no price vai subindo. Saldo devedor vai caindo nos dois casos. Um cai de forma linear e o outro cai de forma exponencial. Então depende muito dos seus planos, da forma como você quer fazer. Tem gente que prefere mais o sistema saque, porque você tem a queda da prestação ao longo do tempo. Pela sua atenção, muito obrigado e até o próximo conteúdo.